Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Glorificado é o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos ler onde que saiu. Aleluia, Jesus. Salmo 119. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Vamos começar no 73. Aleluia, Jesus. Salmo 119. Aleluia, a partir do 73. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Diz assim: as tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Dá-me inteligência para que aprenda os teus mandamentos. Os que te temem alegraram-se quando me viram, porque tenho esperado na tua palavra. Bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que em tua fidelidade me afligiste. Sirva, pois, a tua benignidade para me consolar, segundo a palavra que deste ao teu servo. Venha sobre mim as tuas misericórdias, para que viva, pois a tua lei é a minha delícia. Confundam-se os soberbos, pois me trataram de uma maneira perversa, sem causa. Mas eu meditarei nos teus preceitos. Volte-se para mim os que te temem, e aqueles que têm conhecido os teus testemunhos. Seja reto o meu coração para com os teus estatutos, para que eu não seja confundido. Aleluia, Jesus. Senhor, eis a tua palavra, Senhor. Fala-nos, meu Pai. Ó Senhor, por intermédio dela, meu Pai. Ó Senhor, nos revela a tua palavra nessa noite, meu Deus. Ó Senhor, para que ela enche o nosso coração, para que ela enche, Senhor, a nossa mente, meu Pai. Ó Senhor, para que sirva de fortaleza, de consolo, meu Pai. Ó Senhor, meu Deus. Ó Senhor, para que, meu Pai, nos edifique nessa noite, meu Pai. Ó Senhor, pela grandeza da tua misericórdia, meu Pai. Fala o nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Interessante, aleluia, ter saído dessa palavra. Aleluia, Jesus, nessa noite. Aleluia, Jesus, porque, aleluia, Jesus, essas são as palavras de um jovem, né, irmãos? Aleluia, nós hoje estamos num culto de jovens. Aleluia, Jesus, né? Nós já, várias vezes, nós já tiramos essa palavra. Aleluia, Jesus, já meditamos essa palavra. Aleluia, Jesus, mas a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Aleluia, a Bíblia fala que ela é como uma espada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito. Aleluia, Jesus. E agora, irmãos, os irmãos observam que essa palavra, aleluia, ela foi escrita, mas ela é uma oração. Aleluia, Jesus, ela é uma oração. Aleluia, esse jovem, quando você lê, aleluia, Jesus, Salmo 119, aleluia, você vê, aleluia, um jovem deslumbrado com os preceitos do Senhor. Aleluia, você vê, irmãos, um jovem que tem sede da palavra de Deus. Aleluia, um jovem, irmãos, que quer, aleluia, alimentar da palavra de Deus. Um jovem que tem sede de conhecer os mistérios da palavra de Deus. Aleluia, um jovem que tem sede de obedecer a palavra de Deus e de conhecer mais o Senhor. Aleluia, Jesus, e é isso, aleluia, essa oração, irmãos, que ele registra, aleluia, Jesus, em 176 capítulos, aleluia, o maior capítulo da Bíblia Sagrada, aleluia, Jesus, e quando você medita, você vai ver ele conversando com Deus. Aleluia, ele falando com Deus, ele desejando, aleluia, os estatutos do Senhor. Aleluia, Jesus. Irmãos, ele fala com Deus de uma forma tão profunda. Aleluia, Jesus, porque esse jovem, aleluia, pelo que dá a entender, quando nós lemos o Salmo 119, aleluia, Jesus, é que ele passou por um momento difícil na vida dele, que o Senhor permitiu. Aleluia, Jesus, ele passou por uma situação,
aleluia, que ele foi afligido, que ele foi lá no pó, aleluia, só que a Bíblia fala, ele falando, aleluia, que essa aflição que sobreveio a ele, levou ele a aproximar mais de Deus, aleluia, levou ele a humilhar, a quebrantar o coração e aproximar do Senhor. Aleluia, ele até diz aqui, irmãos, aleluia, bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que em tua fidelidade me afligiste. Oh, irmãos, quando ele passou por essa provação, aleluia, quando ele passou por esse sofrimento, irmãos, ele correu para os pés do Senhor, ele começou a ver Deus de uma forma diferente, ele começou a ver Deus de uma forma que ele não via antes. Aí ele foi correndo para os pés do Senhor. E coisa mais gostosa é, irmãos, quando no momento da adversidade, quando no momento do sofrimento, quando no momento da tristeza da nossa alma, oh, irmãos, nós ajoelhamos diante de Deus. Nós queremos mais ser próximos do Senhor, queremos mais do Senhor, porque sabemos que não temos como correr, aleluia, nem de uma parte nem para outra, porque o nosso refúgio e fortaleza é o nosso Deus. Oh, aleluia, Jesus. Os discípulos, aleluia, a Bíblia fala que uma certa feita o Senhor Jesus pregou uma pregação que muitas pessoas acharam dura demais, não podia suportar, e eles falaram, nós vamos deixar, nós vamos, aleluia, voltar atrás, e eles foram embora. E o Senhor Jesus virou para os seus discípulos e falou, vocês também não querem ir embora também não? Oh, aleluia, não quer ir embora também não? Aleluia, e Pedro com os discípulos disse, Senhor, mas para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Para onde você vai, meu irmão? Para onde você vai, minha irmã? Aleluia, se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Aleluia, para onde é que você vai, meu irmão? Oh, aleluia, para onde você vai, minha irmã? Oh, para onde você vai, minha irmã? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Aleluia. E a Bíblia fala, irmãos, que esse jovem, na adversidade, ele aproximou-se de Deus. Aleluia, ele humilhou diante do Senhor. Aleluia, Jesus, e naquele momento ele pediu ao Senhor para confortar, para consolar o seu coração. Aleluia, Jesus, e ele vai clamando, irmãos, e ele não está diante de Deus só para o Senhor consolar ele, porque ele está numa situação difícil, não. Ele começou a desejar mais do Senhor. Aleluia, ele desejou aproximar mais do Senhor. Você já sentiu tanta sede, aleluia, que você bebeu num gole só um copo de água, meu irmão? Você já sentiu tanta fome, mas tanta fome, que você comeu e quase engasgou? É assim que nesse momento esse jovem está ansiando pela presença do Senhor. Oh, aleluia, o salmista Davi uma certa vez diz assim, como a costa suspira pela corrente de águas, assim minha alma anseia pelo Senhor. A sua alma anseia pelo Senhor nessa noite. A sua alma anseia pelo Senhor. Oh, aleluia, porque a alma desse jovem ansiava pelo Senhor. Aleluia, desejava pelo Senhor. Irmão, você está entendendo isso? Aleluia, como ele ansiava pelo Senhor, como ele desejava os caminhos do Senhor, como ele queria obedecer o Senhor. Aleluia. Oh, irmão, você já viu uma oração tão sincera, uma oração tão profunda essa, de alguém se dobrar e dizer, Senhor, ensina-me a tua palavra, Senhor, me faz aproximar de ti, me ensina a obedecer o Senhor. Oh, meu Pai, revela a tua palavra. Aleluia, eu quero estar mais perto do Senhor, eu quero conhecer os teus justos juízos.
já vi uma palavra tão sincera. Aleluia, uma oração tão sincera. Aleluia, Jesus. E ele fala assim, aleluia, nós vamos vendo pelas palavras que ele vai falando na oração o que estava sucedendo, porque a gente não sabe o contexto, mas a gente entende pelo que ele está falando. Aleluia, Jesus. E ele fala assim: ó Senhor, eu confundo os soberbos, pois eles me trataram de uma maneira perversa, sem causa. Aleluia, Jesus. Aí você observa, aleluia, que quando aquele jovem está ali, aleluia, Jesus, buscando ao Senhor, tem pessoas se levantando contra ele, tratando ele de forma injusta, magoando o coração dele. Aleluia, Jesus. Mas aí ele pede e coloca isso nas mãos do Senhor. Aí, Senhor, eu coloco eles na mão do Senhor. Aleluia. Enquanto isso, eu meditarei nos teus preceitos. Aleluia, eu vou meditar, Senhor, nos teus preceitos. Ele não queria perder tempo. Aleluia, ele não queria perder tempo. Enquanto eles se levantam, enquanto eles falam, enquanto eles me acusam, Senhor, trata com eles para lá. Aleluia, mas eu vou meditar nos teus preceitos. Aleluia, sabe uma coisa tão linda, tão maravilhosa, que ele desejou que o seu rol de amizade, aleluia, que o seu círculo de amizade fosse de pessoas que igualmente tivessem a mesma sinceridade. Aleluia, que tivesse o mesmo pensamento, que estivesse no mesmo espírito. Aleluia, ele mandou o Senhor afastar aquelas pessoas dele, tratar com eles para lá, mas ele falou assim: volte-se para mim os que te temem. Aleluia, olha o desejo desse homem. Ele queria tanto aproximar de Deus, que ele não queria nenhum obstáculo, nenhum empecilho. Aleluia, Jesus. E ele falou: volte-se para mim os que te temem. Eu quero perto de mim é quem teme o Senhor, Jesus. Aleluia, eu quero perto de mim aqueles que têm conhecimento dos teus testemunhos, aqueles que te veem como eu estou vendo, aqueles que te buscam como eu te busco. É esse que eu quero perto de mim. Oh, aleluia, Jesus. E aí ele fala assim: seja reto o meu coração para com os teus estatutos, para que eu não seja confundido. Oh, irmãos, ele vai diante do Senhor, aleluia, com tanta sinceridade, e fala: Senhor, que o meu coração seja reto. Aleluia, Jesus. Reto para com os teus estatutos. Aleluia, reto para com a tua palavra, para que eu não seja enganado. Aleluia, para que eu não seja confundido. Oh, irmãos, agora eu imagino o Senhor recebendo uma oração assim tão sincera. Aleluia, eu imagino, irmãos, essa oração subindo como um incenso agradável ao Senhor. Aleluia, Jesus, palavras vindo do fundo, aleluia, da alma, de um coração sincero, de um coração desejoso, de um coração sedento, aleluia, faminto por, aleluia, conhecer mais dos mistérios de Deus. Aleluia, Jesus. E se nós não temos isso, aleluia, se tem nos faltado, se um dia você já teve, aleluia, talvez um dia você já sentiu a glória do Senhor de uma maneira espetacular. Aleluia, talvez um dia você já teve essa mesma sede e ela foi embora. Até parece que você já está satisfeito. Aleluia, como aquela pessoa que comeu até, aleluia, Jesus, a barriga ficar, aleluia, lotada e já não sente mais fome. Aleluia, aquele que bebeu uma água, mas bebeu tanto que quase vomitou, que não sente mais sede. Aleluia, muitas das vezes o crente começa a ficar dessa maneira. Aleluia, Jesus. Ele vive uma vida cristã vazia, de religiosidade. Aleluia, porque se eu não estiver na igreja, eu posso ir para o inferno. Aleluia, Jesus, porque se eu não andar na doutrina, pode ser que eu pereça. Aleluia, Jesus. Mas, aleluia, não tem mais aquela vida com Deus. Aleluia, Jesus. O rio de água viva não está funcionando lá dentro. Aleluia, o rio de água viva não está mais dentro. Aleluia, impulsionando o crente a buscar mais o Senhor. O rio parou. Aleluia, o rio esgotou.
Aleluia, Jesus. Mas tem uma coisa, o nosso Deus é muito misericordioso. Aleluia, Jesus. O inimigo às vezes ela tenta falar, para você não tem mais solução. Aleluia, Jesus, você já foi, você nunca mais será. Aleluia, você já teve, nunca mais vai voltar a ser. Aleluia, Jesus, mas o Senhor, irmãos, aleluia, Ele é aquele que restaura. Ele é aquele que recupera o homem, ainda que o homem pense que para ele não tem mais solução. Aleluia, Jesus. O Senhor tem prazer em recuperar o homem. Senhor, eu não sinto mais a tua presença. Aleluia, eu não sinto mais nada quando eu estou dentro da tua casa. Os irmãos cantam, eu não sinto nada. Os irmãos pregam, eu não sinto nada. Os irmãos oram, eu não sinto nada. Aleluia, Jesus. Mas o Senhor recupera. Aleluia, o Senhor restaura. Aleluia, o Senhor faz de novo esse rio fluir dentro de nós. Aleluia, Jesus. Você quer saber o segredo, a receita, como que faz? Faz como esse jovem. Aleluia, você é capaz de fazer essa oração que esse jovem fez? Aleluia, você consegue humilhar, eu te desafio nessa noite a conseguir humilhar diante do Senhor. Aí diante do Senhor e chorar as suas misérias e falar, Senhor, eu estou, aleluia, levando, empurrando com a minha barriga, mas esse desejo que a tua serva está falando, eu não sinto mais não. Aleluia, essa garra, essa sede que esse jovem está falando, eu não sinto ela. Aleluia, mas eu me humilho diante do Senhor. Aleluia, eu quebranto o meu coração diante do Senhor. Senhor, eu tenho feito tanta coisa errada. Aleluia, eu tenho pensado tanta coisa errada. Eu tenho sentido tanta coisa estranha dentro do meu coração. Aleluia, mas me perdoa a minha fraqueza, meu Pai. Aleluia, eu quero aproximar do Senhor, eu quero viver a vida que esse jovem estava vivendo, para ele sentir tanta sede de aproximar do Senhor. Amém, irmãos? Que fique essa palavra no nosso coração. Aleluia, Jesus. Vamos ouvir a irmã Valéria, embora as horas estão, avançadas, vamos fazer uma oração. Aleluia, e depois o irmão Denilson. Aleluia, Jesus.